Bom, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência, né, ao estudo aí das escalas termométricas e hoje eu vou falar de uma nova escala de temperatura que é a escala Kelvin, tá? Muito utilizada aí no meio científico, vai ficar claro para vocês por quê daqui a pouco, né? Mas vamos relembrar aí que a gente falou na aula passada sobre a escala Celsius, né, ó, e a escala Fahrenheit. Aí um escolheu o primeiro ponto fixo, né, o ponto de gelo, 0 graus Celsius. O ponto de ebulição, segundo ponto fixo, né, escolheu 100 graus, porque ele dividiu em 100 partes iguais. O Fahrenheit escolheu o número 32 para o primeiro ponto fixo e dividiu em 180 partes, então 212 para o segundo ponto fixo. Ok? E aí cada um escolhe então aí a sua escala e coloca aí, divide ela do jeito que bem entender e chama aqui os valores do primeiro ponto e do segundo fixo de acordo com o que desejar, né? Ok? O Kelvin percebeu o seguinte, olha, vamos criar uma escala, né, mais inteligente, vamos pensar assim, tá pessoal? O que seria esse zero absoluto, primeiramente, né? É o limite inferior de temperatura do sistema, ó, é a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas, isto é, um estado de agitação praticamente nulo. Não vai ser nulo, tá? Porque inicialmente tinha até pensado que seria nulo. Então o que ele pensou é o seguinte, ó, vamos lá para o nosso simulador do PET Colorado, né? Só para a gente relembrar que o conceito de temperatura está ligado aí ao estado de agitação das partículas, né? Então vamos pensar aqui, ó, água, vamos colocar aqui graus Celsius, colocar aqui líquido, tá? Então olha só, as molequinhas de água aí, né, ó, H2O, ok? Aqui está no estado líquido, né? Certo? Temperatura, ó, 13 graus Celsius. E aí o Kelvin pensou o seguinte, se eu aumentar a temperatura, né, olha lá, a agitação aumenta, né, pessoal? Aumenta a energia cinética média aqui desse cara. Aumenta a energia cinética de cada molécula, né, mas aumenta a média. Sobe a temperatura, então a agitação ficou maior. Se eu diminuo a temperatura, certo? Ó, a agitação diminui. Então o Kelvin pensou o seguinte, se eu for diminuindo a temperatura, diminuindo, esses caras vão ficando cada vez menos agitados, com menor energia, né, de agitação, menor energia cinética, ao ponto que, pensou ele, vai chegar uma hora que esses caras vão parar. Né, olha lá, ainda está mexendo, né? Vou continuar, olha lá, ó, já menos 228. Vamos continuar. Vai baixando, esses caras vão diminuindo a vibração, vão diminuindo nessa energia cinética, ao ponto que ele pensou, quando eu chegar aqui numa dada temperatura, esses caras vão literalmente, aí, né, vou falar, brincar, congelar, não mexe mais, ok? Então lá, menos 270, menos 271, né, menos 272, né, mas ainda perceba, se você fixar o olho na tela, ainda vê movimento de alguém, certo? E menos 273, olha só, pessoal. Ainda tem um resquício de movimento, mas se a gente continuar aqui, não abaixa mais, tá? O Kelvin pensou o seguinte, cara, esse estado de menor agitação, de menor energia cinética, ele falou, eu vou chamar de temperatura zero. Tá? Então, o zero dele está relacionado a zero agitação. Na verdade, ainda tem agitação, ok, pessoal? Então, tem um resquício de energia, tá? Que é chamado até de energia de ponto zero. Então, não vai travar, é impossível você pregar uma molécula, vai pregar, vai ficar lá, não mexe mais, entendeu? Sempre vai ter um resquício de movimento. Tudo bem? Mas, então, o Kelvin utilizou para isso, né, ó, um termômetro a gás a volume constante, está aqui só para título de curiosidade, então ele colocou aqui um termômetro, né, graus Celsius, ele foi baixar, aumentava a temperatura, né, para um gás, né, tipo um gás 1, certo? Então tá lá, ó, que ele vai obter uma pressão de vapor, certo? Marcava essa pressão de vapor, vai diminuindo aqui a temperatura, tira esse cara aqui, coloca a água aqui para congelar, né, por exemplo, vai tirando, abaixando a temperatura, quando a água começar a solidificar, ele marcava, né, foi lá, ó, pressão segundo ponto fixo, na verdade esse aqui é o primeiro, né, ponto de gelo, pressão de gelo, fez isso para outro tipo de gás, mesma coisa, ó, mudou só o gás, gás 2,
pressão de vapor, pressão de gelo, fez isso com gás 3, pressão de vapor, obteve a pressão de gelo, certo? Percebeu quando ele ligava esses dois pontos, né? Eles coincidiam aqui, ó, para temperatura, para pressão zero, que aqui nós temos pressão zero, um gráfico de pressão por temperatura. Então, e esses caras coincidiam aqui para um mesmo valor, pessoal, menos 273,15, certo? Aí ele aproximou esse cara aqui para menos 273 e chamou de Kelvin. Então, a temperatura que ele acreditou que as moléculas estariam congeladas, né? Travadas. Congeladas não, né, pessoal? Travadas, certo? Sem mexer, mas ó, ainda há um certo movimento. Ok? Bom, e aí, pessoal? Desculpa aqui, pessoal. Aqui, eu coloquei aqui Kelvin aqui 273, né? Aproximada aí 273 graus Celsius. Seria essa temperatura que as moléculas não iriam se mexer. Ele foi e chamou essa temperatura de movimento, né, cinético zero, que ele pensou que fosse zero, de 0 Kelvin. Ok? Porque ele imaginou, nesse ponto eu não tenho mais nenhuma energia de agitação, né, nenhum movimento de nenhuma energia cinética, então eu vou chamar de zero. Certo? Ok? Bom, se aqui é zero, né, e eu tenho aqui ó, 273, aqui é o zero, né? Ó. Então essa temperatura aqui, na verdade, do ponto de congelamento, então vai ser para o Kelvin 273 e a de ebulição, no caso da água, 373, certo? E assim surgiu a escala de temperatura absoluta, a escala Kelvin. Não uso grau aqui, tá, pessoal? Então, olha só, primeiro ponto fixo, certo? Então, pessoal, zero absoluto, né? Que seria a menor temperatura que se poderia obter de um objeto, certo? Então, é o zero. Não significa, lembra, pessoal, zero energia. Vai ter um resquício. Significa menor condição de movimento, mas ainda terá um movimento. Então, primeiro ponto fixo, ó, 273. Segundo ponto fixo, 373. Ok? Acompanhou a escala Celsius. Então, ele também está dividido em 100 partes, né? 100 partes iguais. Certo? Então essa é a escala de temperatura aí, Kelvin. Tá? Como é que a gente faz a conversão entre uma e outra? Então tá aí, pessoal, conversão da escala Kelvin para a escala Celsius. Tá? Mesma regrinha que a gente utilizou, né? Então você tem aqui ó, o primeiro ponto fixo, segundo ponto fixo. Né? Primeiro ponto fixo, escala Celsius 0 graus Celsius, escala Kelvin 273 Kelvin. Segundo ponto fixo, escala Celsius 100 graus Celsius, escala Kelvin 273. Ok? Aqui está mostrando aqui o zero absoluto, né? Na Kelvin, na Celsius, menos 273 e na Kelvin é o zero, certo? Como é que a gente faz a conversão aqui? Lembra aqui, pessoal? Vamos olhar só para esse intervalo aqui, ó. O que a gente fazia? Né? Se eu deve ter uma temperatura aqui, né? Na Kelvin que corresponde, né? Tem que corresponder a alguma coisa na Celsius. Então, o que a gente fazia? Pega esse intervalinho, que vai estar para esse, assim como este outro intervalo maior vai estar para esse. Ok? Então, vai ficar, ó, usando a regrinha lá, vai ficar, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Esse pedacinho aqui, né? Quanto que vale esse pedacinho aqui, ó? C menos zero, né? Podia colocar só o C, né? Mas C menos zero, né? Está para esse grandão, que é 100 menos zero, assim como esse pedacinho aqui, Kelvin menos o 273, está para este outro intervalão aqui, que é 373 menos 273, que é 100 também, né? Então, essa aqui ficou fácil, que vai ficar ó, Celsius sobre 100 é igual a Kelvin menos 273 sobre 100. As duas são feitas 100 para 100, né? 100 aqui simplifica com 100, portanto, qual vai ser a equação de conversão? Celsius é igual a Kelvin
menos 273. Tá? Essa aqui é a equação de conversão. Então, dado uma temperatura em Kelvin, você joga aqui, você vai obter em Celsius. Por exemplo, dá para tirar a prova, né? 0 Kelvin equivale a quanto na escala Celsius? Coloque, ó, 0 menos 273, está lá, ó. Bateu. Certo? 273, né? 273 Kelvin, ó, equivale a quanto? Já sei que é 0. Coloca aqui só para conferir, né? 273 menos 273, 0. Certo? 373, ó, 373, coloca aqui, certo? Menos 273 vai dar quanto? 100 Celsius, ok? Então essa aí é a escala, a equação, né, de conversão da escala Celsius para Kelvin ou da Kelvin para a escala Kelvin, tá? Que é a escala de temperatura absoluta. Beleza, pessoal? Bom, agora os próximos vídeos vão ser resolução de exercícios, tendo em vista fazer algumas aplicações desses caras, tá? De todas as escalas que a gente falou. Ok? Até a próxima.